A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação, Pastor Cláudio Morandi. Queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos, nesse momento, estar abrindo a Palavra de Deus em Efésios capítulo 6. Nós vamos ler apenas o versículo 19 e vamos falar aqui sobre esse assunto tão importante, o Evangelho de Paulo, a visão que Paulo tinha deste evangelho tão maravilhoso, tão gracioso. Então, abra sua Bíblia, por favor, em Efésios, capítulo 6, verso 19, assim diz a palavra de Deus. Também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez, fazer conhecido o mistério do evangelho. Até aqui. Vamos então, nesse momento, ter uma palavra de oração, rogando ao Espírito Santo que nos dirija, nos oriente nesta reflexão bíblica. Vamos orar. Nosso Pai, te damos muitas graças por mais um dia de vida, pela liberdade que nós temos de abrir a Tua palavra, meu Pai. Nesta oportunidade, rogamos que Tu nos orienta nessa reflexão, que Tu venha nos levar para aquele que é perfeito, para o Teu Filho Jesus Cristo, porque nele nós podemos descansar. Ele é aquele que sara as dores profundas da nossa alma. Ele é aquele que de fato tira toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação. Ele é aquele que nos ama e pelo Seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Obrigado, Pai, porque o sangue do Teu Filho Jesus nos liberta dos nossos pecados, nos lava, nos perdoa, nos purifica. E muito obrigado, porque a cruz, ela vem tratar exatamente daquilo que nós somos, pecadores por essência. Como é bom saber que lá na cruz Ele já levou o nosso homem velho, Ele já crucificou a nossa natureza perversa, o nosso pecado morreu na cruz, no corpo de Cristo. E desta maneira, Tu nos fizeste completamente salvos, regenerados, completamente libertos do pecado. E hoje, Pai, nós sabemos que o pecado não terá domínio sobre nós, porque nós não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. Obrigado, Pai, por este privilégio rico em poder crer nessa verdade da Tua palavra. Obrigado por abrir os nossos olhos, os olhos do entendimento espiritual, entendimento sobrenatural. É assim que nós o contemplamos, é assim que nós vemos a Ti. Meu Pai, abençoa todas as pessoas que estão nos ouvindo nesta oportunidade, que Teu Espírito conduza essas vidas até Cristo, para que aqueles que já são Teus filhos sejam edificados. E aqueles que ainda têm dúvidas com relação à salvação, que pelo mesmo Espírito sejam, nesta oportunidade, Pai, revelados. Que Cristo seja revelado, formado em vossos corações. Nós entregamos este tempo diante do Senhor. Pedimos toda a Tua habilitação na exposição da palavra, para que o nome de Jesus seja glorificado. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Meus irmãos, que maravilha, que delícia é podermos falar com o nosso Pai Celestial. Como é bom nós abrir os nossos lábios e conversar um pouquinho com Ele. E como é bom também vocês, todos aqui, estão nos ouvindo, participando desta oração, dizendo amém para aquilo que de fato expressa a realidade espiritual do nosso Pai. Irmãos, esse texto aqui de Efésios 6:19, Paulo, ele está orando aqui, pedindo para que os Efésios orassem por ele, para que seja dado a ele, quando ele abrisse a sua boca, a palavra para com ousadia, com intrepidez,
fazer conhecido o mistério do Evangelho. Então aqui nós temos uma palavra mistério. O nosso Deus, todos nós sabemos, ele é um Deus misterioso. E a Bíblia vai dizer, por exemplo, lá em Isaías, capítulo 45, versículo 15, a palavra de Deus, ela diz assim, preste atenção, Isaías 45, 15. Verdadeiramente, tu és Deus misterioso, o Deus de Israel, ó Salvador. Então, amados, o nosso Deus, antes de mais nada, ele é misterioso. Ele faz coisas que muitas vezes nós não compreendemos. Mas se você desejar compreender, ele vai revelar. Muitos, infelizmente, meus irmãos, não desejam conhecer este mistério. Mas por quê? Porque eles não querem, mas os que querem é revelado. Você sabe por que Jesus Cristo, ele usava as histórias, aquelas parábolas para pregar a palavra? Você já parou para pensar por que Jesus Cristo pregava em parábolas? Sabe por quê? Para saber quem de fato estava interessado em conhecê-lo e quem de fato não queria conhecê-lo. Por exemplo, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 13. Tem 2 versículos apenas, o 10 e o 11, que diz assim: Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Muito bem. Aqui em Mateus, no capítulo 13, de 1 até o versículo 9, Jesus ele contou a parábola do semeador. Por que Jesus contou esta parábola? E por que Jesus ensinava por parábolas? É para que ele não jogasse pérolas para os porcos. Porque Jesus ele pregava, ele ensinava por parábolas. Aqueles religiosos da época de Jesus ouviam as parábolas, achavam elas muito interessantes, mas eles saíam sem entender a parábola. Agora os discípulos também ouviam a parábola, achavam aquela história muito interessante, mas eles não compreendiam. Mas só que os discípulos depois procuravam Jesus e perguntavam para ele: Senhor, explica-nos a parábolas. Senhor, por que tu ensinas a parábolas? Aí Jesus vai responder para eles no versículo 11 de Mateus capítulo 13. Diz assim: Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é isso concedido. Então por quê? Porque Jesus ele contava por parábolas para saber quem de fato estava interessado nele. Porque aqueles que ouviam a parábola estavam interessados em conhecer, iam procurar Jesus, pedir para que ele explicasse. Então Jesus sabia que aqueles que iriam procurá-lo estavam interessados em conhecer a verdade da palavra. Hoje, muitos, infelizmente, não querem. Acham a mensagem da cruz muito interessante, muito bonita, mas não querem um compromisso com a verdade. Aí eles voltam para trás, Eles não são perseverantes, não querem compreender, não querem saber a verdade. Se envolve num esquema da religião. Começa ali porque a palavra fala que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Quantas e quantas pessoas deixam de ouvir a verdade porque foram influenciados pelos amigos, pelas amigas, que são amigos influentes, que trazem ali expressões, até que sejam bíblicas, mas que de fato não expressam a realidade da cruz. Irmãos, então, o que é maravilhoso saber é que este Deus, o nosso Pai, ele tem prazer em se revelar àqueles que são interessados pela sua verdade, pela sua palavra. Deus não tem compromisso com o religioso. Deus não tem compromisso com nenhuma das nossas religiões. Ele tem compromisso com a sua palavra. E o compromisso dele é com vidas. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas esse Deus, o Pai, ele tem prazer, meus amados, em se revelar a nós. Por exemplo, lá no livro de Gênesis, no capítulo 16, os versículos 13 e 14, a Bíblia diz assim: Aqui depois que Sara
ela mandou Agar ir embora, né? Que ela teve um filho e depois houve ali aquela ciumeira, né? Então Agar pediu para que ali a Sara, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Mas, queridos, aí depois, né, que nasceu o bebê, aí ela mandou Agar ir embora. Lá no versículo 13 do capítulo 16 de Gênesis, a Bíblia diz assim: então ela, Agar, invocou o nome do Senhor que lhe falara: tu és Deus que vê, pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Beer Lahai Roi. Está entre Cádiz e Barneia. Então, essa palavra aqui, Beer Lahai Roi, significa uma coisa muito importante, que vale a pena nós sabermos. Beer Lahai Roi significa fonte daquele que vive e se revela. Eu disse aqui anteriormente que o nosso Deus é um Deus misterioso. Ninguém sabe os caminhos dele, a não ser aqueles que têm o desejo em conhecê-lo tão somente pela sua palavra, pelas escrituras sagradas. Quando um homem, quando uma mulher tem, em primeiro lugar, os seus olhos abertos para crer em seu novo nascimento em Cristo, esta pessoa, este filho, esta filha de Deus, que foi renascido, irá ter um desejo profundo em conhecer o Senhor pela sua palavra. Então, ele é a fonte daquele que vive e se revela. Então, este evangelho não se tornará mais um mistério, mas Deus irá revelar. Mas para isso tem que nascer de novo. Jesus disse para Nicodemos em João 3,3: em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, o novo nascimento é a chave que abre a porta deste mistério. Se não nascer de novo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. Agora, como que é este reino? Como que o reino de Deus ele é colocado no nosso meio? Será que ele vem com visível aparência? Claro que não. O reino de Deus, segundo expressa Lucas no capítulo 17, vamos ler aqui o versículo 20 e 21. Presta atenção na leitura da palavra. Lucas, capítulo 17, 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Está vendo aqui? É um reino invisível. Ele não é visto pelos olhos humanos. Nós temos que vê-lo pelos olhos da fé, pela visão espiritual. Versículo 21. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Aleluia. Então, o que é o reino de Deus? É onde Cristo está. Lembra quando João Batista João o Batista falava de Cristo? Olha, ele anunciava o reino de Deus. Após mim vem aquele que não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Ele disse que ele veio para anunciar o reino. Olha, o reino de Deus chegou entre vós. Ele está vindo, falando de Cristo, falando de Jesus. Então, este reino, ele não vem com visível aparência. Nem dirão, ele está lá, está ali, está acolá. Não, o reino de Deus está dentro em vós. É quando cremos que fomos crucificados com Cristo, e pelo fato de sermos crucificados com Cristo, nós morremos juntamente com Ele, e pelo fato de nós termos morrido com Ele, nós vivemos. Mas não é mais nós. Agora Cristo é que vive dentro da gente. O texto diz assim, em Gálatas 2, 19 e 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isto é maravilhoso. Isto é realidade espiritual. Então, quando nós cremos neste fato, que morremos com Cristo, automaticamente Ele vem viver em nós. O reino de Deus é colocado dentro de nós. Você que me escuta,
Você precisa ter este entendimento, este conhecimento, esta compreensão, para que você possa crer e descansar na verdade. Isto vai trazer para a sua vida delícias perpetuamente. Isto vai trazer para a tua vida plenitude de alegria. O seu coração vai se alegrar com a verdade, porque a verdade é o próprio Cristo habitando dentro de nós. Então o apóstolo Paulo, ele estava pedindo para que os irmãos orassem por ele, para que fosse dada, no abrir da boca de Paulo, a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho. Queridos e amados, que tremendo pedido de oração feita pelo apóstolo Paulo aqui aos irmãos de Éfeso. Então nós temos que levar isso em plena consideração. Por acaso o evangelho pregado em nossos dias possui a relevância dada pelo apóstolo aos gentios? Será que possui hoje o evangelho da graça? Será que ele tem relevância em nosso meio? Porque Jesus pediu para nós pregarmos o evangelho. E hoje nós temos visto por aí muitas coisas sendo pregadas que, infelizmente, não é o evangelho. Amados, a verdade é que o evangelho moderno nada tem de mistério. O mistério desse evangelho atual é que nada se encontra de misterioso nele. O evangelho pregado pelo apóstolo Paulo causava-lhe para ele temor e tremor, a ponto de ele rogar à igreja que ela suplicasse a Deus graça e poder para que pudesse expor a glória dessa mensagem aos perdidos. E por quê? Porque ele bem sabia que estava lidando com os tesouros de Deus, e que esse tesouro com T maiúsculo, o Pai não confiava e nem confia a qualquer um. Amados, se colocarmos o evangelho moderno lado a lado com o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, logo nós iremos perceber que a diferença é infinitamente grande. À luz da verdadeira mensagem celestial, o evangelho moderno, tão abraçado pelo mundo, não passa de bijuteria sem qualquer valor para a regeneração. Não passa de mel falsificado produzido pelos homens, onde só produz falsa adoração. Jesus, ele disse, lá em Marcos capítulo 7, os versículos 7 e 8, pode conferir na sua Bíblia, Marcos 7, 7 e 8, diz assim: olha que o nosso Senhor está dizendo: e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Está vendo aqui? Jesus está dizendo que em vão me adoram. Ele está dizendo para quem? Para todos os crentes. Há crentes dentro das igrejas não renascidos. Olha, irmãos, infelizmente eu fico muito triste quando eu atendo muitas pessoas que são frequentadores de igreja há muitos anos, durante muitos anos têm frequentado a igreja, participado do louvor, pregado inclusive a Bíblia, mas que não têm a certeza da sua salvação, não têm a certeza do seu novo nascimento em Cristo. São essas pessoas que em vão adoram o Senhor, estão ensinando doutrina que são preceitos de homens. E cuidado com doutrina, irmãos. Doutrina tem a tendência de destruir a vida das pessoas, porque é tantas regras, é tantos mandamentos. Por exemplo, lá no livro do profeta maior, Isaías, no capítulo 28, eu vou colocar aqui para vocês alguns versículos, para vocês considerarem aí no seu coração. Mateus 28, de 12 a 14, a Bíblia diz assim, preste atenção: a qual ele disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Então, a proposta de Deus o Pai, para nós, para todo mundo, é o descanso, é Cristo. Nele nós podemos descansar. Ele é que vai refrigerar nossa alma. Lembra do Salmo 23? Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Então, o refrigério aqui é o Senhor Jesus. O descanso aqui é o Senhor Jesus, porque o nosso descanso está nele. O descanso de cada um de nós é o próprio Cristo. Mas tem um mas aqui, mas não quiseram ouvir. Agora o versículo 13, ele é
contundente. Diz assim a palavra: assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, se enlacem e sejam presos. Está vendo, irmãos? Quando nós deixamos de dar ouvidos à verdade da palavra de Deus, a própria palavra vai ser para nós preceito e mais preceito, e regra sobre regra, e mandamento e mais mandamento. Todo homem, toda mulher que não creu em sua morte com Cristo, eles irão desejar inserir em suas vidas uma série de preceitos. Não pode isso, não pode aquilo, porque hoje eu sou crente, não posso fazer isso, posso fazer aquilo. Vão colocar um monte de regra, eu não posso cortar o cabelo, não posso usar calça comprida, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. E é tanto mandamentos, mas mandamentos produzidos pelos homens, que fazem uma interpretação mal das Escrituras Sagradas. Isso é terrível, meus irmãos. Infelizmente, Jesus Cristo, Ele veio para nos libertar, para nos dar descanso, mas infelizmente as pessoas não querem ouvi-lo. Querem viver tão somente para si mesmas. Esquece do mandamento. Por isso elas sofrem. Por isso que em vão adoram o Senhor, né? E ensina doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens, né? Agora, irmãos, quando nós guardamos a tradição, nós estamos invalidando a palavra de Deus. Todo homem, toda mulher que de fato guarda a tradição, e tradição é um negócio do capeta, tradição é algo que nós devemos abandonar, deixar, porque se nós ficarmos com a tradição, nós vamos invalidar a palavra de Deus. Jesus falou lá em Marcos capítulo 7, versículo 13, ele diz assim: invalidando a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Toda tradição, e cada igreja tem uma tradição, e por essa tradição estão invalidando a palavra de Deus. Tradição é um negócio do capeta. Tem a tradição da família, tem a tradição das igrejas. A nossa igreja tem uma tradição. Que tradição que nada. A nossa igreja tem a palavra de Deus e tão somente as Escrituras. Vamos olhar para aquilo que a Bíblia diz. Tem um texto que, lá em Colossenses capítulo 2, vamos ler esse versículo também, que é muito importante, dentro da nossa consideração nesta oportunidade. Colossenses capítulo 2, eu quero ler aqui o versículo 8. Veja aqui o que ele está dizendo a palavra. Olha, começa assim: cuidado. Então, quando você lê a Bíblia e tem uma palavra assim, cuidado, você sabe o que significa cuidado. É para você ter cuidado com aquilo que ela vai apresentar. Diz assim, Colossenses 2:8, confira aí na sua Bíblia. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. É que, infelizmente, muitas pessoas, por não ter o entendimento nas Escrituras Sagradas, se deixam levar pela tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. Hoje nós sabemos, meus irmãos, que o mundo está entrando dentro das igrejas. É no louvor, é na pregação, é nas orações. São os modelos, meus irmãos, que têm sido implantados do mundo para dentro das igrejas. Isso tem causado, olha, um mal terrível na igreja evangélica. Então, amados, hoje nós vemos que a mensagem moderna, ela não é revestida da glória proveniente do Santíssimo Lugar. Ela foi feita do lado de fora, onde os homens puderam dar aí a sua salpicada de opinião para o bom gosto da multidão. Não é isso que acontece hoje. Então, a mensagem de hoje não exibe o Senhor da glória, porque o Jesus desse evangelho em nada assemelha aquele que Isaías presenciou naquele momento dramático para o profeta, quando achou que teria merecidamente a sua sentença executada como o réu culpado. Lembra lá de Isaías capítulo 6?
No livro do profeta Isaías, no capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, ali Deus deu uma visão para Isaías, para ele proferir ali algumas sentenças contra Jerusalém e contra Judá. Mas quando chega no capítulo 6, Isaías, Deus não deu para ele visão de cidades, mas em Isaías 6, ele mesmo viu o Senhor. Então vamos ver o resultado da visão. Disse assim, quando Isaías viu o Senhor, Isaías capítulo 6, versículo 5, a palavra de Deus diz assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Está vendo aqui, meus irmãos? Nós só vamos conhecer quem nós somos quando tivermos uma visão do Senhor. Você que me escuta, você vai saber quem é você quando você tiver uma revelação na palavra, uma visão do Senhor. Aí você vai entender que você nasceu com a natureza pecadora. Aí você vai entender, como diz 1 João 3,8, aquele que comete pecado é do diabo. Aí você vai entender que todo crente mentiroso é do diabo, porque a palavra fala em João 8,44, Jesus disse, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque quando ele profere mentira, fala do que é mentiroso, e porque ele é o pai da mentira. O pai da mentira é Satanás, é o diabo. E os mentirosos são seus filhos, mas eles se consideram filhos de Deus, mas Deus não os tem como seus filhos. A gente fica iludido que vai ser muita gente salva. Claro que não. No mundo antigo foi salvo só 8 pessoas. Só Noé e mais 7. E Jesus diz para nós em Lucas 12:32, não temas, ó pequenino rebanho, porque aprove ao Pai dar-vos o seu reino. Não vai ser muita gente, porque as pessoas não querem o Senhor, não amam ao Senhor. As pessoas querem espetáculos, as pessoas querem aí sentir uns eflúvios, querem sentir uns arrepios, querem sentir umas coisas esquisitas, estranhas, né? Acaba tendo uma diarreia, né? Uma emoção. Tudo isso aí, queridos, é feito em nome de Deus, mas tudo vem da alma, não vem do espírito. Porque aquilo que é do espírito, como diz a palavra de Deus, é com decência, é com ordem, é com entendimento espiritual, né? Então isso vai nos edificar. Mas essa bagunça que está havendo dentro das igrejas evangélicas, isto não vem de Deus. Pelo menos isto nós não vemos relato escriturístico para nós nos afirmarmos nisso. Amados, temos que voltar para a palavra de Deus, ficarmos descansados na suficiência das escrituras sagradas, porque ela é a palavra de Deus viva, eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Irmãos, às vezes as pessoas têm um problema, mas ninguém descobre, nem a pessoa mesmo. Então, querido, se você tem um problema, peça ao Senhor. Porque este Deus misterioso, segundo diz Daniel, capítulo 2, versículo 22, a palavra fala que tem muitas coisas em nós que precisam ser reveladas para ser curada. Olha lá, em Daniel 2, 22, a Bíblia diz assim, ele aqui é Deus, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então, se você de fato tem um problema, às vezes as pessoas vêm falar para mim, pastor Cláudio, eu tenho uma dor de cabeça que eu não sei o que é. Eu já fui no médico, fiz tomografia, fiz radiografia, fiz um monte de IA e o médico disse que eu não tenho nada. Não consta nada no exame, mas eu tenho esse problema. Aí a gente fala, porque às vezes isso é uma falta de perdão, é alguém que você magoou lá atrás, que você se esqueceu, mas isso está aí corroendo, isso dá vazão para o diabo. Então peça para Deus revelar, porque a Bíblia diz aqui, ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então fala, Pai, esse problema deve ser oriundo
de alguma coisa lá atrás que eu não sei o que é. Revela para mim. Se você tiver o desejo de ser curado e de ser curada, ele vai te mostrar. Então você vai tratar. De repente ele revela, olha, você ofendeu a sua sogra, tem que pedir perdão para ela. Você ofendeu lá o seu vizinho e não foi tratado, vai pedir perdão para ele. Então você precisa pedir para que Deus revela o oculto e o profundo, porque ele é um Deus que vive e se revela. E ele revela o profundo e o oculto também. Então, irmãos, o evangelho moderno, ele fabricou outro Cristo. Este Cristo, ele é adaptado à preferência do homem natural, do homem carnal, do crente carnal. E por aquele não ter vindo do céu, o mundo aceita de bom grado. Porventura, meus irmãos, há mistério num evangelho desse tipo? Há mistério nessa mensagem que tanto enaltece o homem e o coloca como Senhor, exigindo que Deus seja seu servo? Eu vi tantas pregações, tantos homens, tantas mulheres conhecidos no Brasil inteiro, determinando para Deus, como se estivesse colocando Deus contra a parede. Deus, o Senhor tem que fazer porque nós oramos, o Senhor tem que fazer porque nós jejuamos, o Senhor tem que fazer porque nós fizemos. Essa mania diabólica de querer fazer as coisas. Queridos, Deus já fez tudo em Cristo Jesus e só pede que nós venhamos a descansar nele. Queridos, quem é eu, quem é você para determinar alguma coisa para Deus? Não, amados, nós temos que nos prostrar diante desse Cristo soberano que está reinando soberanamente e falar o seguinte: olha, Pai, eu coloco a minha boca no pó. Eu estou diante de uma situação difícil, mas eu tenho certeza, meu Pai, que pela tua graça, amor e misericórdia, tu irá levar esta situação minha a bom termo. E é segundo a vontade dele, não segundo a minha, não segundo a tua vontade, mas segundo a vontade do Pai. Esses aí que estão aí determinando para Deus, não conhecem o Senhor. Às vezes conhece até a Bíblia, mas não conhece o Senhor. Esse Deus que é um fogo consumidor. Queridos, se você ler de Gênesis a Apocalipse, você não vai ver nenhum dos filhos de Deus determinando algo para Deus. Nem mesmo Cristo, enquanto esteve aqui na terra, nunca determinou nada para Deus. Somente uma vez, lá em João 17, que ele não determinou, mas que Jesus ali expressou a sua vontade. Ele disse o seguinte: Pai, a minha vontade é que onde eu esteja, esteja aquele que tu me deste. Esse é o nosso Senhor. Agora, se o nosso Senhor era manso e humilde de coração, manso e humilde a ele, nós somos arrogantes, nós somos uma peste, nós somos fingidos, nós somos crentes de meia sola, nós somos crentes mesquinhos, mequetrefe que nós somos. Precisamos de conhecer quem é esse soberano Senhor da glória, que habita e reina soberanamente no céu, na terra, em todos os lugares. Então que nós possamos prostrar diante dele. O evangelho de hoje não traz consigo senão a chave que possa descobrir essa coisa chamada sucesso mundano do homem, o qual quer ter uma paz com o pecado a qualquer preço. Paz com o pecado não existe. O evangelho moderno nada tem de mistério, porquanto encanta o coração natural com propósito de felicidade e que em nada traz o vislumbre do caminho estreito, caminho santo. Por esse caminho santo estreito é onde trilham os santos de Deus rumo à felicidade eterna. Jesus diz para nós lá em Mateus capítulo 7, versículo 13: entrai pela porta estreita, largai a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Será que isso não é o seu caso? Será que não é o seu caso esse aqui? Porta larga? Jesus falou, entrai pela porta estreita. Porta estreita, porque só vai entrar uma pessoa de cada vez. Não vai entrar muito. Porta estreita é um por um. A nossa salvação é em Cristo. Ele é a porta. Ele disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. Quando nós entramos em Cristo, nós morremos. Saímos, ressuscitamos. E Ele é a nossa vida. Caso contrário, meus amados, estamos perdidos. Essa
porta larga e espaçoso é o que conduz para a perdição. E o que nos entristece é que a Bíblia diz que são muitos, não é pouca gente, são muitos que vão entrar por ela. Isso faz com que o coração do Pai doa, porque o Pai não tem prazer na morte de ninguém. Ele quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas o povo está tapando seus ouvidos pela verdade. Quer religião. E o que eu posso fazer? E pula, e dá glória a Deus, e dá aleluia. Mas sem vida de Cristo. Porque no meio das pessoas, todo mundo fica emocionado, pula e chora, arrepia. Mas no dia a dia, no nosso conviver diário, será que a nossa vida tem expressado Jesus Cristo crucificado ou não? Irmãos, muitos vão por essa porta larga, caminho espaçoso é que conduz para a perdição. O que significa? É um caminho sem cruz. O apóstolo Paulo, ele escreveu lá em Filipenses 3, versículo 18 e 19. Presta atenção nesse texto aqui. Ele é fundamental para a sua vida. Diz assim, Filipenses 3, 18 e 19. Paulo fala assim: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Agora veja o versículo 19, que ele fala dessas pessoas que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Hoje o que os crentes estão buscando não é coisas celestiais, é coisas terrenas, é ter uma vida abençoada aqui na terra, é ter um carro novo, é ter um noivo, não é assim? A preocupação dos homens e mulheres que se dizem evangélicos é somente com as coisas terrenas. Agora, quando esta pessoa ganha a experiência da sua morte com Cristo, da sua crucificação com Cristo, ela vai buscar as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Amados, mas por que a porta estreita? Para ser salvo, você precisa seguir uma lista de restrições? Absolutamente não. A porta é estreita porque ela é individual. E para ter acesso a Deus, você precisa passar sozinho e pela única porta, Jesus. Não existe outra porta? Existem muitas, mas esta é a única porta que leva ao Pai. Meus queridos e amados ouvintes, quando lemos o jornal, nós estamos acreditando no testemunho que o jornalista dá das coisas que ele viu ou de pessoas que ele entrevistou. Notícia é isso. É o relato de pessoas que testemunharam um fato. Agora, preste atenção. A Bíblia não é só a palavra de Deus, mas é também um registro de fatos históricos. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você estava lá quando descobriram o Brasil? Você estava lá quando Tiradentes foi enforcado ou quando Dom Pedro proclamou a independência? Se você não crê no testemunho dos historiadores, você não vai passar de ano. Agora, se você não crê no testemunho dos apóstolos, você não irá crer em Jesus. E se você não crer em Jesus, João 3,18, a Bíblia diz assim: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Está tão claro aqui, meus irmãos. Então, creia no Senhor Jesus Cristo. Creia que você foi atraído lá naquela cruz, que você foi crucificado e morto com o Senhor, e juntamente com Ele, Deus te ressuscitou e te fez assentar no lugar celestial em Cristo Jesus.
Amados, o apóstolo Paulo, grande apóstolo dos gentios, carregava consigo a mensagem celestial. Era a mensagem vinda de Deus, era o evangelho do poder de Deus e não do homem. Era algo sobrenatural que se originou na eternidade e adentrou-se no tempo, ficando com a sua marca registrada como Escritura Sagrada. Portanto, queridos, se nós não crermos como diz as Escrituras, a nossa crença ela é em vão. Em 1 Coríntios 15, 1 e 2, a Bíblia diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como eu vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Olha, eu tenho visto tantos crentes iludidos, enganados, creram, mas a crença deles é uma crença em vão, porque não creram como diz a palavra. Jesus disse lá em João 5:24, em verdade, verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. É crer segundo as Escrituras. Crer segundo a palavra. Crer conforme expressa este evangelho misterioso. Evangelho é nada mais, nada menos do que morte e ressurreição de Cristo. E para que eu e você possamos ser salvos por este evangelho, temos que crer que nós morremos e fomos ressuscitados com Cristo. E hoje Cristo é a nossa vida. Querido, amado ouvinte, não procrastine. Não fique perdendo tempo com a sua religião. É o momento de você voltar para Cristo, voltar para a verdade da sua palavra. Agora, por que o evangelho é um mistério? Porque, óbvio, esse evangelho veio do coração de Deus 3 vezes santo. Ele é um mistério porque é conhecido antes da fundação do mundo. Portanto, meus amados, seu mistério ele é insondável para a mente natural, para a mente carnal. E não há no mundo, em qualquer escola ou mesmo faculdade, qualquer registro quanto à origem dessa gloriosa nova de alegria que durante os séculos tem sacudido este mundo e emudecido o império das trevas, o império de Satanás, o império do diabo. Não existe no universo professor, por mais sábio que seja, que possa ministrar tal ensino. Jesus morreu, mas eu morri com ele. Jesus ressuscitou, mas eu fui ressuscitado juntamente com ele. Irmãos, e o único professor é aquele que é o autor dessa mensagem, é o Espírito Santo. 1 Coríntios 2, versículo 12, a Bíblia diz assim: Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Glória a Deus, aleluia. Amados, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus. Para quê? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Está vendo que lindo o texto da palavra? O mais culto deste mundo, sem a mente iluminada pelo sumo professor, o Espírito Santo, não passa de um cego, não passa de um analfabeto, surdo e mudo, diante dessa verdade sublime, aliás, e tão misteriosa. Irmãos, nós temos que encarar a realidade tremenda do pecado em todas as suas manifestações neste mundo, através dos homens e atingindo toda a natureza humana. Esse mistério revela a malignidade, o terror e a crueldade do pecado. Esse evangelho, meus amados, ele exibe a gloriosa lei santa, justa e boa, e toda a maldição proveniente dela como um raio-x, mostrando o que o homem é em Adão, totalmente culpado e totalmente incapaz de justificar-se perante Deus, embora tem muitos crentes que desejam se justificar. Não tem possibilidade de nós sermos salvos, meus irmãos, mas veja o que Deus fez em Cristo. Em Romanos 8, verso 3, a Bíblia diz assim: Porquanto o que fora impossível à lei,
no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. O que era impossível para mim e para você, cumprir a lei, porque estava enferma pela carne, isto fez Deus. Fez o quê? Enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne de pecaminosa. E no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Porque lá na cruz, ele condenou o nosso pecado. Porque lá no corpo santo de Cristo, eu e você fomos inseridos, fomos colocados em Cristo. E quando Cristo foi crucificado e morto, eu e você estávamos em Cristo. Eu e você, nós morremos, fomos crucificados, fomos mortos, fomos libertos do pecado. Esta é a verdadeira libertação do pecado, meu querido e amado ouvinte. Creia nessa verdade. Por isso que o evangelho misterioso de Paulo revela Jesus Cristo, que veio ao mundo em carne para morrer em favor do pecador. Mas também Jesus incluiu o pecador em seu corpo santo para ter uma morte compartilhada. Está tão claro em 2 Coríntios 5,14? Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Em 2 Timóteo 2,11, a Bíblia diz assim: fiel é esta palavra, se morremos com ele, também com ele viveremos. Se você não morrer com ele, você não vai viver com ele. Você já creu na sua morte em Cristo? Irmãos, por isso que o evangelho de Paulo focalizava isso e nisso. Aquilo que o mundo considerava loucura e escândalo, para Paulo era o poder de Deus e sabedoria de Deus. Nunca passou pela mente do apóstolo menosprezar a verdade da cruz, manipular o seu conteúdo, adicionar qualquer pensamento próprio. Não, meus irmãos. A sua mensagem foi sempre a mesma diante de qualquer pessoa. Ele havia tirado a água do poço de águas vivas e dava para todos quantos tinham sede. E hoje, Jesus nos faz o mesmo convite. Lá em João, capítulo 7, 37 e 38, que diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Sabe por que do seu interior não flui rios de água viva? Porque você não crê como diz a Bíblia. Você crê como diz aí os pregadores. Queridos, em seu bojo, o evangelho misterioso de Paulo trazia todas as riquezas provenientes da operante graça de Deus. Tudo que os pecadores precisam está neste evangelho de Paulo. Tudo que a igreja de Deus precisa para ser edificada, adornada, santificada e fortalecida para andar triunfante neste mundo e, afinal, ser apresentada pura e sem mácula naquele dia, está neste evangelho de Paulo. Por isso que ele fala lá em Gálatas 1,9. Assim, como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Irmãos, evangelho é morte e ressurreição. Cada pregador, pregadora, missionária, qualquer pessoa que abra sua Bíblia, se deixar de pregar o evangelho, de falar da morte e da ressurreição de Cristo, e da morte do pecador, e da ressurreição do pecador em Cristo, é um pregador maldito. Estou falando com a autoridade da palavra de Deus. Irmãos, que Deus possa, por graça, revelar essa verdade ao seu coração. Vamos orar. Nosso Pai, em nome de teu Filho Jesus, acolhe todas as pessoas que nos ouviram nesta oportunidade. Conduz essas vidas a Cristo, para que Ele venha acolhê-las e revela essa verdade aos corações, Pai. Fala de uma forma especial, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Salva pecadores, ó Pai. Salva vidas. Ô meu Pai, a tua palavra foi pregada, o teu recado foi entregue, e somente o Senhor tem o poder e a capacidade de dar vida àquilo que está morto, porque tu és o Senhor da vida, tu és a fonte da vida. Nós precisamos de ti. Tem misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.
Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz. Senhor nos põe de pé, prosseguimos para o alvo que é Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o qual suportou a cruz, venceu o mundo, trouxe a luz, nos libertou da lei, do pecado e da morte, dando vida a todos nós. A Ele a glória, a Ele todo louvor. Com alegria nós proclamamos seu santo nome. A Ele a honra, a Ele todo louvor. Com alegria nós proclamamos o seu poder. O Espírito do Senhor nos põe de pé, prosseguimos para o alvo que é Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o qual suportou a cruz, venceu o mundo, trouxe a luz, nos libertou da lei, do pecado e da morte, dando vida a todos nós. A Ele a glória, a Ele todo louvor. Com alegria nós proclamamos seu santo nome. A Ele a honra, a Ele todo louvor. Com alegria nós proclamamos o seu poder. A Ele a glória, a Ele todo louvor. Com alegria nós proclamamos seu santo nome. A Ele a honra, a Ele todo louvor. Com alegria nós proclamamos o seu poder.